Fala, investidores, sejam bem-vindos ao meu canal Gama Investimentos. O vídeo de hoje a gente vai analisar o indicador de rentabilidade chamado ROIC, retorno sobre o capital investido. Antes disso, eu peço que inscreva-se no meu canal para acompanhar minha trajetória de investimento pessoal. Aqui eu vou estar compartilhando com vocês os, as minhas ações, minha carteira de ação, o porquê que eu compro tal ação, enfim, toda a lógica que está por detrás dessa carteira. Além disso, que essa carteira aqui é mais antiga. Além disso, eu criei aqui no meu canal, investindo do zero até os 100 mil. Criei uma carteira específica na corretora Rico para acompanhar a compra, os aportes mensais e as compras das ações. Se toda vez que eu vou comprar uma ação, eu faço a análise da empresa e explico para vocês o porquê que eu estou comprando aquela empresa. E ao longo do tempo a gente vai acompanhando essa minha carteira. Então, se você quer acompanhar essa minha carteira, que é mais antiga, e uma outra que eu comecei do zero, inscreva-se no meu canal e venha aprender conosco, assim, na prática, o dia a dia na Bolsa de Valores. Então, vamos lá, aprender mais um indicador. Hoje é o dia do ROIC. Então, quem acompanha meu canal aqui, eu já analisei, já fiz vídeos de todos esses indicadores marcados de vermelho. E hoje a gente vai analisar, vai procurar entender o indicador de rentabilidade chamado ROIC. Então, o ROIC é o retorno sobre o capital. Ele tem uma fórmula básica, é o EBIT menos imposto, dividido patrimônio líquido mais o endividamento. Sendo que o EBIT e o imposto você pega na DRE e o PL e o endividamento a gente pega no balanço patrimonial. Esse EBIT não existe na estrutura da DRE das empresas brasileiras. Aí isso tem que fazer uma adaptação. Então, eu vou fazer um outro vídeo como é que... Então, vocês só aceitam esse número EBIT. Depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar o EBIT e o EBITDA. Daí, para vocês entenderem como é que funciona. Mas, pegando esse número como dado, e mais para frente a gente vai entender esse indicador. Então, o que é o ROIC? ROIC é o retorno sobre o capital investido. Ele é uma métrica utilizada para informar em percentual quanto dinheiro uma empresa consegue gerar em razão do capital investido, que é o capital próprio, que é o PL, mais o endividamento. Então, quanto de lucro que ele consegue gerar, um lucro operacional, porque esse aqui é uma espécie de lucro operacional, e com base no seu patrimônio próprio mais o endividamento, porque tudo assim, tudo de grana que tem no recurso assim, na empresa para investir, para gerar renda, é o seu patrimônio e os empréstimos. Por isso que ele calcula a, a razão do seu capital investido, entendeu? Então, ele é uma métrica para avaliar a performance financeira do negócio. O tão rentável que ele é com base no recurso próprio e o de terceiros. E ele é um dos indicadores financeiros mais utilizados para investidores na análise fundamentalista de ações, que é o que eu mais faço aqui no canal. Então, como interpretar esse indicador? Ele, como eu falei mais cedo, ele é possível entender o lucro que a empresa gere com base no que a empresa consegue gerar a partir do capital próprio e de terceiro, o que foi investido ao longo do ano, né? Que é capturado lá na DRE. Então, esse EBITDA, esse menos imposto, nada mais do que é o lucro operacional após distribuir dividendos. Por que tem esse imposto aqui? Porque esse indicador ele é utilizado no mundo todo e o imposto sobre dividendos é aplicado na maioria dos países. Aqui no Brasil está sendo implementado agora, que com certeza vai ser implementado. Então, por isso que a fórmula você tem que deduzir o imposto, eventual pagamento do imposto em cima dos dividendos. E um ROIC elevado acaba sendo um sinal bastante positivo, porque indica que a empresa está fazendo um bom trabalho financeiro, está tendo uma alavancagem boa, porque com base no seu no recurso próprio, que é o patrimônio líquido, mais
a grana que entrou decorrente de financiamento de endividamento, quanto que ele está conseguindo obter de lucro operacional. É bem intuitivo essa métrica aqui. Então, ele representa o resultado do conjunto de atividades no lucro líquido da empresa, né? Tipo, quanto que a empresa está conseguindo de retorno. Enfim, mas só que ele não permite descobrir qual investimento que está tendo mais retorno, se é a parte do, né, se é um produto ou se é outro produto, ou se é a parte do recurso próprio ou a parte do endividamento. Por isso que o ideal é você avaliar esse indicador com outros indicadores. Então vamos lá, como calcular? O EBIT, como eu falei para você, o EBIT não tem nas demonstrações contábeis, assim, na DRE nossa, então tem que fazer um ajuste. Um outro vídeo eu vou explicar como é que faz esse ajuste com base na nossa DRE. Então, é basicamente na DRE que você pega o EBIT. E o PL e o endividamento, a gente vai lá no balanço patrimonial, a gente pega o PL aqui que eu já mostrei para vocês e o endividamento aqui. Esse balanço patrimonial que eu trouxe aqui da empresa GetNinjas, a empresa não tem endividamento, então ela ficaria mais ou menos aqui assim, ó, se fosse dívida de curto prazo e se fosse de longo prazo estaria aqui no não circulante. Eu trouxe um outro balanço patrimonial então para a gente entender onde é que fica esse financiamento. Aqui está em instrumento financeiro derivativo, uma espécie de financiamento, e esse empréstimo e financiamentos também entrariam, somando com o PL. Então, é basicamente isso. Como você encontrar, como você calcular o ROIC com base na análise diretamente nos demonstrativos contábeis. Que às vezes esses sites que divulgam o ROIC não estão atualizados e a gente precisa analisar. Por isso que eu estou explicando para você como obter essas informações direto nas demonstrações. Então, utilizando assim na prática, né, o ROI. O ROI serve para comparar duas empresas. Mas só que duas empresas concorrentes, que o próximo slide eu vou comparar aqui. Mas só comparando essa empresa aqui, ó, a Taesa tem um ROIC muito melhor do que o da Magalu. Então, o ROIC serve também para comparar com o custo de capital da empresa. Se o custo do endividamento tiver maior do que o ROIC, por exemplo, tu pegar empréstimo maior do que 14%, então não vale a pena tu pegar endividamento para ter um ROIC menor do que o endividamento. Isso aqui é uma das ideias da utilização do ROIC. Então, o ROIC também você não vai utilizar ele isoladamente, né? Tem que ver a média histórica, porque olhando isoladamente, a Taesa tem um ROIC melhor do que a ISA-CETEP. As duas atuam na parte de transmissão de energia. Mas só que olhando o histórico dela, o ROIC, uma está bem próxima da outra, porque aqui pode ter algum evento não recorrente que pode estar puxando esse ROIC aqui para cima. Então, quando você for analisar também, analise o histórico desse indicador. E aqui, só para vocês terem ideia, eu trouxe 4 outras empresas para vocês terem a ideia do ROIC. A Eternit, um excelente ROIC, hein? Ele gera um lucro operacional de 55% em relação ao patrimônio próprio e o do endividamento. Então, a Eternit aqui está bem. As lojas americanas estão com ROIC baixinho. O Inter nem foi divulgado, então está próximo de zero aqui, bem próximo do ROA e do ROI também. Em geral, os indicadores de rentabilidade do Inter não são bons. E o do GetNinja está negativo porque houve lucro líquido. Provavelmente o lucro operacional aqui também da GetNinja está negativo. E quais são as limitações, né? As limitações, uma delas não inclui a perspectiva de crescimento da empresa, por isso que o ROIC deve ser avaliado no conjunto da empresa como um todo. Ele dificulta também a avaliação da geração de caixa
do negócio da empresa, porque o lucro operacional não necessariamente tem impacto no caixa imediato na empresa, né? E a avaliação da marca também pode distorcer. Ah, não, esse aqui está errado. Esse aqui. Pronto, agora eu corrigi. Esse aqui não faz parte. E esse indicador deve ser avaliado em conjunto com outras informações relevantes e com outros indicadores. É isso aí, pessoal. Então, para refletir, você utiliza o ROI para analisar uma empresa e outros indicadores também? Então, se você não utiliza, passe a utilizar, que isso é muito interessante. E inscreva-se no meu canal, porque vou soltar outros vídeos para a gente aprender muitos indicadores das empresas para avaliar a compra ou a venda de uma ação. Então, lembrando que esse vídeo não é recomendação não é recomendação de compra nem de venda de ativos, e inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.